Quando puder aí, já me avisa para a gente iniciar, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tudo certinho? Professor Tiago Araújo aqui na área. Eita, chegou o momento tão esperado. Eu, particularmente, estou aqui, né, radiante com esse novo edital da Polícia Rodoviária Federal. Eu estou muito feliz com esse edital, por quê? Porque só não estou mais por causa do tempo que foi dado para o aluno estudar, né? A partir do momento que você está vendo esse nosso vídeo aqui, nós temos um pouco mais de 70 dias para o certame. E ó, layoutzinho aqui, ó, massa demais. Estava com saudade de ministrar aulas para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aqui no canal Geografia 2.0 você tem uma série de aulas retratando os mais variados, né, temas relacionados à parte de geopolítica para o concurso da PRF, o que eu estou muito feliz de ministrar aulas mais uma vez para a minha turma, para os meus alunos aqui do canal Geografia 2.0, que irá prestar e realizar essa prova no próximo dia 28 de março. Pô, bicho, no mesmo dia do concurso da PM do Paraná, né, bicho? A galera tá puta da vida por causa da mesma data. Mas tudo bem, vamos lá, vamos botar para frente. Geopolítica brasileira, vamos trabalhar esse assunto. O nosso edital, ele tá para sair no próximo dia 19, né, dia 19 do 1, e a nossa prova está prevista para o dia 23. Se vai ter ou não, ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente, a partir do momento que você está vendo esse edital, mas a previsão é que realmente aconteça, tá? Então, na nossa última prova, né, da Polícia Rodoviária Federal, que foi 2018, 2019, nós tivemos aí 3 grandes questões, né, que foram aí tratadas de uma maneira bem legal. 2 grandes questões de transporte e uma de globalização, se eu não me engano, tá? Mas nesse nosso edital agora, como nós tivemos aí a saída de história da PRF, consequentemente o número de questões que poderão contemplar a parte de geopolítica possa ser cada vez maior. Eu tenho aqui a lista dos assuntos, né, que não teve nenhuma modificação. A modificação que houve foi apenas essa modificação aí relacionada ao edital, mas na parte de geopolítica brasileira, nós vamos ter aqui, ó, o Brasil político, nação e território, conteúdo extremamente fácil, conteúdo tranquilo de você trabalhar, né? E esse conteúdo aí, ele, consequentemente, ele vai trazer aí para o aluno vamos dizer assim, eu vou só ajustando alguns pontos aqui, enquanto a gente vai conversando. Ele tem que trazer para o aluno alguns pontos específicos para que o aluno ele venha trabalhar sem medo algum, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Acredito que para ficar melhor, para não ficar trastejando aqui a nossa fala. Pronto, tudo certo. Então é o seguinte, a partir do momento em que o aluno ele começa a estudar esse assunto, o que é que acontece? Ele fica um pouco perdido sem saber o que estudar, principalmente por se tratar da banca Sebrasp, né? Só que aí eu quero dizer uma coisa a você. A banca Sebrasp, ela tem o chamado bicho-papão em algumas disciplinas. Tem disciplina da banca Sebrasp, meu amigo, que o bicho pega. Tem disciplina que você não consegue nem imaginar como é que a banca pode pedir. Se você acha ou se você se identifica com o que eu estou falando aqui relacionado a algumas disciplinas, coloca aqui no comentário, compartilha comigo quais são as disciplinas que você mais acha, em que você acredita ter o maior grau de dificuldade de você aprender ou de muitos aprenderem
no concurso da Polícia Rodoviária Federal? Coloca aqui no comentário que eu quero saber de você, e até uma pesquisa também que eu quero fazer exatamente para tentar compreender até com os meus alunos quais são aquelas em que eles deverão ter o maior cuidado, tá? E aí é o seguinte, nós temos aí o Brasil político, nação e território. A primeira coisa que você deve entender sobre nação, né? Nação, definição, conceito, níveis, fronteira, o que é que define o Brasil como uma nação, quais são as características que o Brasil apresenta em relação à sua base nacionalista. Isso daí é algo que você tem que entender. Os territórios, né? Falar sobre território, territorialização, fator territorial, limites territoriais, divisas, fronteiras, tudo isso você tem que estudar relacionado a esse primeiro tópico, que é um tópico bem delicado por se tratar de território, né? De conhecer as bases regionais do Brasil, de conhecer o território, principalmente porque o concurso que você está prestando é um concurso que necessita da seriedade e da compreensão do território onde você está desenvolvendo as suas atividades. Então, é sempre bom que você tenha isso em mente. Então, não esqueça de estudar conceito e caracterização, tanto relacionado à nação, quanto relacionado a território. Isso daí é uma base geopolítica. Cuidado para não terminar extrapolando aquele pensamento de, eu vou estudar a epistemologia da palavra nação, eu vou estudar a epistemologia da palavra território. Cuidado para não extrapolar, né? Para não chegar aí a exagerar nos conteúdos em que você vem estudar, em que você venha desenvolver aí o teu pensamento, até porque o tempo é muito pouco, o tempo é curto e não dá para ficar perdendo tempo com blá blá blá, principalmente com aula, tá, pessoal? Tem aulas por aí que o aluno se engana e vai estudar e vai dizer assim, não, eu vou assistir uma live tal. E aí o cara, a menina ou determinado curso por aí passa 8 horas de live, mas passa 8 horas e meia só falando merda. Então cuidado nessas lives para você não se sabotar, tá certo? Olha só, no segundo tópico, organização do Estado brasileiro. Só um instante, tá, galera? Organização do Estado brasileiro. Professor, o que estudar relacionado a esse conteúdo? Como é que o Brasil ele está configurado? Como é que o Brasil ele está delimitado? O que são macro-regiões? O que são micro-regiões? O que são mesorregiões? Tudo isso daí está fazendo parte da organização. Muitos alunos perguntam assim, professor, estudar sobre organização do Estado brasileiro tem que estudar a questão histórica? Bom, isso relacionado ao século XX, tá? O panorama geopolítico brasileiro ele vai estar todo configurado, vamos dizer assim, a partir de 1902, tá? Vamos colocar aí o Tratado de Petrópolis, o processo de formação do território brasileiro até os dias atuais, até 1989. Então, como é que o Brasil... A primeira pergunta que você tem que fazer quando você estuda esses assuntos é como é que o Brasil está organizado? Como é que ele está classificado? Como é que ele está dividido? Então, a primeira coisa que vem à mente, 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Beleza, professor. Isso é muito fácil, isso todo mundo sabe. Agora, estudar isso daí com termos específicos. O que é uma macro-região? São as 5 regiões oficiais que nós temos no Brasil. O que é uma micro-região? O que é uma mesorregião? Quais são aquelas divisões que nós chamamos de regiões não oficiais, que não foram estabelecidas pelo IBGE, que podem ser importantes para a nossa prova e que organizam o nosso espaço para a compreensão de características sociais e econômicas? A divisão de Milton Santos, que é aquela da região concentrada, a de Pedro Pinchas, que vai dividir o território em 3 regiões ou regiões geoeconômicas, tudo isso daí você tem que entender e tem que estudar bem direitinho, tá? Ó, a terceiro tópico, a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. Aqui já entra a questão da produtividade agropecuarista, tá? Eu estou fazendo aqui um panorama geral daquilo que tem que ser estudado. Claro que o que eu estou falando aqui não é lei, tá? O que eu estou falando aqui
é mais algo que você está assistindo, acredito que você está aí anotando alguns pontos específicos que podem te ajudar na hora em que você for fazer um levantamento daquilo que estudar ou não para a tua prova, né? E aí fica até mais fácil. Então, tá aqui, ó, divisão interregional do trabalho. O que é uma divisão interregional do trabalho? É como os setores da economia eles se classificam. Então tá aqui, ó, por exemplo, se você pega o setores, né? Vamos colocar aqui os setores da economia, a primeira coisa que você tem que saber é a sua divisão. É como esses setores eles estão desenvolvidos, eles estão cada vez mais em atuação no território nacional. Nós temos aqui, ó, 4 setores da economia. Nós vamos ter o setor primário, o setor secundário, o setor terciário e agora, com a questão da atualidade, nós vamos, não na prova, tá? Uma questão em que você tem que compreender isso bem direitinho. O setor quaternário. O que é esse setor quaternário? É a venda e a comercialização de produtos através da internet e através dos mecanismos digitais. Isso que nós estamos fazendo aqui está relacionado ao setor quaternário. Então, essa é a produção no Brasil? Sim. Saber o que o Brasil mais produz? Uma dica que eu vou dar para você é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui setor primário. Setor primário, tá? Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui os setores, tá? Setor secundário, setor, eu misturo mesmo os tipos de letras, tá? Setor terciário, setor terciário e setor quaternário. Professor, me diga uma coisa. Estudar esses 4 setores aqui de maneira individual? Sim, certo. Só que aí eu vou lhe dar uma dica. Estude esses 4 setores aqui de forma regional. Regional. Ou macro-regional. Macro-regional. Professor, eu não entendi o que o senhor está falando aí. Vamos lá. O que são macro-regiões? São aquelas regiões em que nós temos no território nacional. As 5 regiões que são chamadas de oficiais. E aí é o seguinte, quando o concurso ele coloca a produção no Brasil, uma dica que eu dou a você, estude as macro-regiões e a sua produção de maneira individualizada. Vamos dar um exemplo. Qual é o celeiro de grãos no Brasil? É a região sul. Arroz, soja, milho, vamos colocar aqui arroz, soja, trigo, é o chamado celeiro de grãos no território brasileiro. É tanto que a região sul ela é responsável por 30% de toda a produção do território nacional relacionada à produtividade de grãos. Então, isso daí é uma grande informação para você que está estudando esse tópico. O território nordestino, cana-de-açúcar, soja, o recôncavo sul da Bahia com a grande produção do cacau, a região norte no território, o guaraná, o açaí, a produtividade da soja também, a região centro-oeste com a bovinocultura, que é o maior rebanho nacional é na região centro-oeste. Então veja que você estudar toda essa classificação relacionada à produção no Brasil é você entender isso daí bem direitinho, saber quais são as bases que proporcionam o desenvolvimento tipicamente regional de cada uma das regiões. Então, cuidado, tá? Quando for estudar. Estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Pô, professor, esse conteúdo é muito fácil. Eu não acho. Por quê? Quando você fala de estrutura urbana, você está falando sobre uma área que se desenvolveu de maneira delimitada ou não e que está caracterizada pelo inchaço ou não da população. E você, quando estuda essa questão do aglomerado populacional, tem que entender o que foi que levou historicamente aquela região a se desenvolver daquela maneira. E aí? Eu tenho certeza que tem gente aqui que vai pausar esse vídeo agora e vai voltar ao que eu acabei de falar e vai anotar. Você tem que entender isso daí. Qual é a estrutura urbana brasileira
que fez com que essa configuração de hoje viesse a se desenvolver de tal forma consequente do passado. Deu para entender? A base da urbanização brasileira, ela veio a se desenvolver necessariamente, a tomar um outro rumo a partir de 1960. Tá? Para você que chegou aí no vídeo, para você que está aí assistindo a partir de agora, tá? Que tem gente que gosta de ficar pulando o vídeo, eu estou fazendo um panorama, um breve comentário de todos os tópicos de geopolítica do edital. Isso aqui não é uma aula sem pé nem cabeça não, viu? Como muitos aí podem pensar. Não, eu estou falando aqui do tópico 1.3, a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, e vamos falar até a base final do edital, tá certo? Então, ó, quando se fala de estrutura urbana, estamos falando de 1960, por quê? Porque foi aqui em que a população brasileira se tornou predominantemente urbana. Predominantemente urbana. Antes a população ela era rural. Aí a partir de 60, com o avanço das atividades econômicas no litoral, com o avanço das atividades econômicas nas regiões tipicamente, podemos dizer assim, nas regiões tipicamente centrais da própria urbanização geral do litoral, a população ela começou a se locomover do interior para as grandes metrópoles, para as grandes cidades. E aí esse conteúdo ele é um conteúdo cadente. Por quê? Porque ele vai começar, ó, estrutura. Qual é a estrutura do Brasil? Quando foi que essa estrutura se tornou urbana? Quando foi que essa estrutura se tornou um centro urbano? Quando foi que um centro urbano se tornou uma metrópole? Desde a estrutura urbana até a composição da metrópole, estudar essa evolução, e isso faz exatamente o pensamento a partir daqui. Quando foi que a população ela fez isso? Ó, ela deixou de ser rural e passou a ser urbana. Isso aí devido a uma série de características, principalmente relacionado à Revolução Verde. E eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso vídeo hoje, você está gostando aí também. Quero deixar um grande abraço aí para a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoal, meu aluno aí que está comigo na plataforma. Então olha só, logo depois nós temos aí o ponto 2, porque você tem 1.1, ponto 2, 1.3, aí você tem um ponto 2, que é a distribuição espacial da população no Brasil e os seus movimentos migratórios. Ah, professor, isso daqui é fácil. Eu acho fácil. Isso aqui eu acho fácil. Por quê? Porque a distribuição espacial. O que seria o termo espaço no Brasil? Espaço está relacionado totalmente ao espaço geográfico. Um espaço que é caracterizado pelas funções elementares, tanto natural quanto cultural. Porra, Tiago, não entendi nada do que tu acabou de falar. Vamos lá. O que é um espaço natural? O espaço natural é aquele em que apresenta elementos naturais, elementos da natureza. Já o espaço cultural é aquele que está totalmente relacionado a elementos transformados pela ação de quem? Pela ação do homem. Mas aí vem uma pergunta que você possa estar fazendo aí. Ei, professor, me diga uma coisa. Se eu tenho uma paisagem, um lugar dentro de um determinado espaço geográfico e eu tenho um predomínio de elementos naturais sobre o cultural, eu tenho o quê? Uma paisagem natural, uma paisagem cultural. Pois bem, se você tem um predomínio de elementos naturais em detrimento dos elementos culturais, obviamente você ainda tem uma paisagem natural, contanto, ainda assim, ela é antropizada. O que seria o antropomorfismo? Antropizado é a transformação que o homem exerce sobre o meio ambiente. É essa transformação. E essa distribuição espacial da população, ela é irregular, viu? Não esqueça isso, por favor. É uma população distribuída de forma irregular. E eu estou procurando meu apagador. Minha filha, cadê? Aqui, achei. Obrigado. Minha esposa que está aqui do lado, aí ela está organizando tudo aqui. Vamos lá. O que seria no território brasileiro, Tiago? Quando a gente fala nessa questão da distribuição da população, estamos falando de quê? De uma população tipicamente irregular. A população é irregular. A população brasileira, ela vai se distribuir principalmente no litoral brasileiro, onde você tem ali a classificação de atrativos econômicos, atrativos políticos, atrativos sociais, atrativos culturais, históricos, ambientais.
Ambientais não, né? Ambientais porque essas áreas do litoral, elas já foram praticamente devastadas por causa aí da atuação do homem e do desenvolvimento das atividades econômicas. Não esquece disso daí, tá? Não esqueça disso daí, que é uma população, eu estou olhando aqui o tema, distribuição espacial da população, é uma população tipicamente irregular, e os movimentos migratórios. E aí vem uma coisa interessante. Quando você falar de migração, olha só, se você fala de migração, cara, professor, é muito bom esse conteúdo. Eu vou dar um macete para você aqui, jogo rápido, tá? Olha só, eu vou colocar o nome aqui, migração, e vou colocar o nome aqui também desse lado, ó, migração, tá? Migração. Eita, professor, vamos lá, o que é que você vai fazer aí? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o termo e eu vou colocar aqui o termo i, tá? Olha só, esse e aqui, ele vai ser o e de exclusão. Ah, já tá sacando aí a ideia, né? Já tá sacando. E esse i aqui, eu vou chamar de inclusão. Inclusão. Se liga. Se eu tenho uma emigração, eu estou me excluindo daquele local. Logo, eu estou saindo. É a saída de quê, professor? De pessoas. Se eu saio daqui, eu venho para cá. Se eu saio do ponto A, eu quero ir para o ponto B, eu estou migrando do ponto A, estou me incluindo. E imigração, inclusão. Eu estou me incluindo. Aqui será o que nós chamamos de entrada. Ou seja, saída e entrada. Emigração, exclusão, saída. Inclusão, imigração, entrada. De que, professor? De pessoas. Ah, professor, então quer dizer que migração é o quê? É o deslocamento de indivíduos de qualquer parte do globo. Ei, professor, mas me diga uma coisa, só pessoas se deslocam? Meu filho, o ar se desloca, tá? O ar se desloca. Então, deixa eu sair aqui só do meio para você bater um printzinho aí, né? Um printzinho para você não errar, você que está fazendo anotações aí. 3, 2, 1, caveira. Beleza? Então é isso daí, movimentos migratórios. Agora, isso daí é a base, né, galera? Isso é a base. Aí você pode estar dizendo assim, professor, me diga uma coisa, migração é só isso? Não. Você tem que estudar os tipos de migração. Aí você tem migração temporária, você tem a migração definitiva, você tem a migração pendular, a migração de transumância, você tem o êxodo rural, o êxodo urbano, você tem aí... Bom, praticamente, tá? É isso daí. São os chamados deslocamentos, esses são os principais, é o que vem à mente agora. São esses? Não, tem mais, mas se você lembrar assim, a gente tem que fazer uma aula específica sobre tipos de migração no território brasileiro. O que é que eu aposto cair na prova da PRF, caso a prova venha contemplar esse conteúdo aí? Um conteúdozinho chamado de êxodo, coloca isso daí, ó, êxodo urbano. Professor, o que é o êxodo urbano? Esse nome ele pode ser classificado também como migração de retorno. Migração de retorno. O que é a migração de retorno? É aquele tipo de migração em que nós temos... Vamos colocar aqui. A população ela se deslocou mas 1960 foi o período em que a população ela deixou de ser urbana, deixou de ser rural, e passou a ser uma população predominantemente urbana. Durante esse período, foi o período em que a população ela passou a ser predominantemente urbana. Mas esse fator ele veio se desenvolvendo muito antes de 1960.
Lá no governo Vargas, no governo JK, esses dois governos eles foram responsáveis pela industrialização no Brasil. Então, quando a indústria ela veio a se desenvolver no território nacional, as indústrias e as fábricas, vamos colocar aqui as fábricas, as grandes fábricas, elas começaram a se desenvolver na região sudeste e a região sudeste foi um grande atrativo para muitos dos nordestinos e nortianos. É tanto que na região centro-oeste, com a Constituição de Brasília em 1960, nós vamos ter os candangos, que foram pessoas que vinham do Nordeste em busca de trabalho na região centro-oeste, principalmente com a Constituição de Brasília e o desenvolvimento das estradas, que interligou aí todas as regiões do Brasil no governo JK, que foi um dos principais complementos do plano quinquenal de Juscelino Kubitschek. Então isso daí é uma grande caracterização dos movimentos migratórios que se desenvolveram no Brasil e que hoje está retornando. Por quê? Porque devido ao desenvolvimento tecnológico no interior das indústrias, a população ela está o quê? Retornando. É o que nós chamamos de migração de retorno, né? Migração de retorno. E aí, cara, vem um conteúdo que é foda, viu? Esse conteúdo aqui, meu amigo, é para torar qualquer um na emenda. Que é exatamente a evolução da estrutura fundiária e os problemas demográficos do campo. Eita, meu amigo. Galera, esse assunto aqui é um dos principais, que é o chamado bicho-papão da geopolítica. Da geopolítica. Por quê? Porque quando a gente fala de estrutura fundiária, meu filho, latifúndio, minifúndio, módulo rural, MST, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Reforma agrária. Cara, é muito assunto relacionado à estrutura fundiária. A estrutura fundiária é um dos principais assuntos da geografia, da geopolítica. Quando você fala de geopolítica brasileira, a geopolítica brasileira ela apresenta dois panoramas, né? A geopolítica brasileira é interna e externa. As duas elas fazem isso, ó. Mas elas se complementam. Elas começam juntas e elas vão difundindo as suas ideias. Quando você fala de geopolítica brasileira, você tem que falar sobre isso daqui, sobre o espaço geográfico fundiário brasileiro. A estrutura fundiária brasileira ela é desigual. Ela é desigual. Por quê? Porque você tem muitas terras nas mãos de poucos e poucos com muitas terras. Peraí. Muitas terras nas mãos de poucos e pouca terra nas mãos de muitos. É isso aí. Ei, professor, ainda é fácil o assunto, né? Porra nenhuma. Toda vez eu me enrolo com essa classificação aqui, eu não sei porque eu ainda insisto em falar essa classificação. Mas tudo bem. Aí tá aí, ó, evolução da estrutura fundiária. Quando se fala de evolução da estrutura fundiária, você tem que falar primeiro das desigualdades, segundo sobre a reforma agrária, não esqueça disso. E os problemas demográficos do campo, a luta pelo espaço e pela produção no campo. E aqui é perigoso. Sabe por que é perigoso? Você pode estar dizendo assim, eita, conteúdo subjetivo, eu posso dar o meu pensamento, eu posso dar o meu parecer. Não. Vai estudar só conceito, vai estudar só acontecimento, não vai dar o seu parecer. A prova de concurso público trabalha desse jeito, não. Você não vai dar o seu parecer, o que você acha, não. Pouco está se lixando porque você está achando. Tem que estudar o conteúdo raiz, tá certo? Então, ó, integração entre a indústria e a estrutura fundiária e problemas demográficos no campo, a integração da indústria de maneira geral, como a indústria ela está se desenvolvendo, a gestão ambiental, geografia e gestão ambiental. Falando sobre indústria, sobre a divisão da indústria no Brasil, indústria de base, indústria intermediária, indústria de bens de consumo, essas indústrias elas vão se classificando de acordo com a sua produção, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a área. Não esqueça desse termo que eu vou falar para você aqui. Incentivos fiscais. Quando se fala de indústria, são os incentivos fiscais das áreas dos estados, que é a guerra fiscal estadual, que vai fazer com que muitas indústrias elas venham se inserir, né? Elas venham se estabelecer em áreas específicas de cada uma das regiões, de cada uma das 26, vamos colocar aqui 27 unidades federativas do Brasil, né? 26 estados mais o Distrito Federal. E aí vem o quinto ponto,
que é a Geografia e Gestão Ambiental no Território Brasileiro. Antes de a gente entrar nesse ponto aqui, eu queria só dizer uma coisa a você. Quando você for estudar esse conteúdo, como nós temos pouco tempo aí, procure estudá-lo resolvendo questões, tá certo? Resolvendo questões. Se você quiser ir para uma teoria, procurar um conteúdozinho aqui, um conteúdozinho ali, ó, top, muito bom. Eu não condeno você. Só que para você que já é calejado na Polícia Rodoviária Federal, tem alunos que vêm estudando para esse concurso já há muito tempo. Então procure estudar só resolvendo questões. E me procure que eu tenho uma solução para você, tá? Mas aí para você que não começou ainda, procure sempre estudar um pouco o assunto, dar uma lida no PDF que você tem aí, faz um resumozinho, um mapa mental sobre aquele PDF, depois vai resolver questões e procura otimizar o teu estudo sobre aquela temática que você está desenvolvendo, para que você não venha ter que estudar de novo, porque isso é perder tempo diante de tudo que você tem que estudar daqui para frente. E geopolítica é uma disciplina em que você relaxa estudando, tá? Me diga aqui nos comentários se você acha geopolítica uma disciplina boa, se é uma disciplina desnecessária no concurso, se é uma disciplina ruim, se você estuda com frequência ou não, se você aí estuda uma disciplina pesada, aí no final do dia vai ler alguma coisa de geopolítica, vai assistir a aula no canal Geografia 2.0. Eita! E aí me diga aqui no comentário se você está gostando também da aula, que eu agradeço demais. E deixa aquele joinha, viu? Por favor. Olha só, o tema 5, tá aqui, ó, o módulo 5, né? Na verdade, o item 5 aqui, ele fala sobre a geografia e gestão ambiental. Aqui eu indico você estudar dar uma lida no novo Código Florestal. Porra, professor, é muito grande. Pelo menos aqueles mais importantes do novo Código Florestal, a gestão do meio ambiente brasileiro. Dê uma olhada também na questão de Chico Mendes, tá? Chico Mendes, o Instituto Chico Mendes. Dê uma olhadinha nas APPs, áreas de preservação permanente. Dê uma olhadinha nos chamados hotspots, tá? Do território brasileiro, a Mata Atlântica, o Cerrado, tá? Dê uma olhadinha também nas araucárias no sul do território brasileiro. Dê uma olhadinha também nas barragens, tá? Brumadinho e Mariana, estude as barragens, ok? Dê uma estudada nisso daqui. Dê uma estudada também naquele item que fala sobre... O item não, né? Naquele conteúdo que fala sobre o vazamento de óleo no litoral, as queimadas que aconteceram recentemente, a utilização de agrotóxicos, essa questão ambiental, isso é muito forte. Não esqueçam desses assuntos aí, tá? Bom, macrodivisão natural. Ah, meu Deus do céu, isso daqui... Eita! Macrodivisão natural do espaço natural brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas. Aqui, meu filho, o bicho pega é coisa que só o caramba para estudar, viu? Professor, como assim? Olhe, biomas... tem que estudar. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pantanal, Pampas, mares de morros, araucárias, Mata dos Cocais, tem que estudar tudo isso. Domínios naturais, dunas, os domínios relacionados aos mangues, domínios dos mares de morros, domínio das araucárias, domínio das faixas de transição e os ecossistemas que habitam dele. Os ecossistemas é a fauna e flora geral. Macrodivisão, o que é que eu indico você? Estudar as macro-regiões, estudar os aspectos físicos por regiões. Vamos lá. O que é que eu faço com o meu aluno geralmente? Eu estudo a região, a macrodivisão natural do Nordeste, a macrodivisão natural do Norte, a macrodivisão natural, onde você está, né? Do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul. É a minha macrodivisão, eu estudo com o meu aluno assim, eu indico você a estudar assim também. Estude as macrodivisões naturais, todas relacionadas a macrodivisão por macrodivisão. Não vai estudar tudo no geral, não, porque aí pode terminar trazendo aí uma confusão na tua cacholinha. Mas sempre, tá? Estudem aí pela macrodivisão. Deixa eu dar só uma dica para você rapidinho, para você que está aí procurando um bom livro para você estudar
relacionado ao território brasileiro? Olha só, eu vou dar algumas dicas de livro aqui para que vocês venham estar estudando. Quer estudar geografia do Brasil? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Geografia do Brasil, do professor Jurandir Ross. Meu filho, aqui é um livro, viu? Todas as minhas aulas relacionadas à geografia do Brasil, eu tiro daqui. Então tem aluno que diz assim, professor, eu não concordo com o que o senhor falou. Problema é seu. Eu tirei daqui, então aqui é verdade. Acabou. Outra coisa que eu sempre estudo, Dicionário Geomorfológico de Antônio Teixeira Guerra, Antônio José Teixeira Guerra também. Esse dicionáriozinho aqui, ó. Ele é fantástico. Eu sempre procuro tirar as minhas dúvidas nele aqui. E tem outro que é a Geomorfologia do Brasil, de Sandra Batista da Cunha e Antônio José Teixeira Guerra. É esse livrozinho aqui, ó. Geomorfologia Brasileira. Sempre quando eu vou estudar os meus assuntos de aspectos naturais, eu sempre estou dando, deixa eu ver só se tem algum outro livro ali para indicar para você. Não, tá ótimo. Então, essas são as indicações que eu tenho para dar para você relacionado à geografia do Brasil, para quem quer se aprofundar e quer ter um amplo conhecimento. Porque, meu filho, nós estamos falando, né, de IBFC, nós não estamos falando aqui de AOCP, de IDECAN, estamos falando de SEBRAS, meu filho. É isso aí que vai cair. Então, é uma dica que eu estou dando, né? Não é você, eu não concordo. Então, meu filho, infelizmente não tem muito o que se fazer. 5.2, Política e Gestão Ambiental no Brasil. Falamos sobre isso daqui, sobre o controle da questão geopolítica no território brasileiro. O Brasil e a questão cultural, tá? O Brasil e a questão cultural no território tipicamente nacional. Deixa eu ver se está faltando algum assunto aqui. O módulo 1, distribuição espacial, evolução da estrutura, integração. Sim, tá faltando sim. Só um instante, tá? Módulo 1, produção, nação e território. Módulo 2, movimentos migratórios internos. Módulo 3, a evolução da estrutura fundiária e problemas do campo. Parte 4, sim, a estrutura entre a indústria e a estrutura urbana, redes de transporte no Brasil e o setor agrícola no Brasil, que é o item 4. Gente, redes de transporte é uma das bases mais importantes da tua prova. Redes de transporte. Até caiu 2 questões de 3 na última prova, né? Redes de transporte aí. Deixa eu vir aqui, macrodivisão espacial, biomas e ecossistema. Eu sabia que estava esquecendo de alguma coisa. Sim, o Brasil e a questão cultural. Olha, essa questão sobre o Brasil e a questão cultural é um pouco assim, sabe? Se cair algo, vai ser relacionado às bases étnicas e às bases sociais do território e a diversidade sincretista que o Brasil apresenta relacionado às suas tradições culturais por regiões. Então, a integração do Brasil no processo da internacionalização da economia, isso aqui é pau, viu? Porque isso aqui é o quê? Globalização, Mercosul, BRICS, tudo isso vai estar relacionado ao nosso conteúdo. E a urbanização da sociedade brasileira e cultura das massas. Internacionalização da sociedade brasileira. Se vocês escutarem cachorro aqui, é porque perto do estúdio aqui tem uma galera daqui da minha casa que sempre está fazendo zoado, ó. Então, pessoal, estude isso daí, tá? É o nosso último assunto relacionado ao concurso da PRF. Então, pessoal, bom, o conteúdo de geopolítica não é um conteúdo difícil, é um conteúdo fácil, não é um conteúdo que requer muito de você, requer, sabe o quê? Requer cuidado na hora de o que estudar. Professor, tá dizendo que o conteúdo da PRF é fácil, então agora só falou que era difícil. Alguns assuntos, eles são meio assim, um tanto que complicados de uma variedade imensa que você tem de assuntos. Mas é aquela coisa, né, galera? É a forma com que você estuda e o prazer com que você estuda aquele assunto.
Se você estudar aquele assunto, cara, com fardo, vai, puta que pariu, eu vou estudar esse assunto de novo hoje, cara, você não vai aprender. Você tem que abrir a janela do seu conhecimento e estudar aquele conteúdo como se você já estivesse fazendo um curso de formação da PRF. Então é isso que eu quero que você entenda. Você tem que se preparar. A tua preparação, o teu futuro na Polícia Rodoviária Federal, ela vai... Foda, né? Animal. Aí é o seguinte, o teu futuro na Polícia Rodoviária Federal vai começar aonde? Vai começar aí, nesse momento em que você está desenvolvendo aí no teu caderno, no teu livro aí, na tua mesa. Começa agora. Você já está caminhando para a tua aprovação. Então pega cada um desses temas, compra um caderno novo, compra aí umas folhas de resumo, estude, cara. Tire pelo menos aí de 3 horas. 3 horas por semana é o suficiente. Ah, professor, não dá para mim não, eu tenho que ler muito. Cada um tem a sua metodologia. Mas quer uma dica? Tire pelo menos um pouquinho para você estudar geopolítica, sabe por quê? Porque você pode utilizar isso na tua redação. A redação, isso pode te ajudar muito na hora de você fazer uma boa redação, tá certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse nosso primeiro momento, nesse nosso vídeo introdutório sobre a Polícia Rodoviária Federal. Eu espero que eu tenha ajudado você a abrir um pouco os teus horizontes relacionado ao conteúdo de geopolítica da PRF, para que você não venha se desesperar com tanto assunto. Às vezes o conteúdo é simples, o que complica é a tua forma de estudar. Tá, pessoal? Então, ó, se você não é inscrito no canal, galera, se inscreva, deixa o teu gostei aqui, ativa o sininho para que você não venha perder nenhum dos nossos vídeos que estaremos fazendo a partir de agora para a nossa prova no dia 28. Se você gostou, deixa o teu like aí, deixa o teu gostei, compartilha esse vídeo que me ajuda demais, tá bom, pessoal? Galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e ó, não se esqueça, quer estudar comigo? Entre em contato pelo número que eu vou deixar aqui na descrição e vamos junto num curso de resolução de questões. Um grande abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!